Esse é o alicate Channel Lock modelo E348CB. E ele é um dos alicates de maior desempenho que você pode encontrar. Ele é um alicate de 8 polegadas. Esse é o modelo com cabo Cold Blue, que é o cabo com as cores vermelha e azul. É um alicate que conta com um sistema de alta alavancagem, no qual o pivô dele aqui é deslocado e tem um menor diâmetro para aumentar a força entre os mordentes. E eu vou explicar ao longo desse vídeo aqui o que esse alicate tem de tão impressionante que merece um vídeo só para ele. Eu adquiri esse alicate aqui na loja ATI Brasil. Se você não conhece a ATI Brasil, ela é uma empresa especializada na comercialização e distribuição de artigos técnicos industriais. Daí vem o nome ATI. E para você também conhecer um pouco mais da loja, eu vou deixar aqui no card um vídeo bem legal que o Maurício do canal Dicas do Mal fez visitando a nova sede da ATI Brasil que fica lá em Curitiba. Então, depois que você terminar de ver aqui, dá uma passada lá no canal do Maurício que você vai gostar de conhecer essa empresa. Ó, vamos mostrar aqui, né? A etiqueta da embalagem, ó. Alicate universal, 8 polegadas, modelo E348CB. No caso aqui o CB, quer dizer Cold Blue, que é esse tipo de cabo aqui. Vamos abrir aqui para ficar mais fácil, né? Ele já vem bem solto. Tá bem lubrificado também, tá? Pra proteger da oxidação. Aqui a gente consegue ver os detalhes, ó, da marca, ó, Channel Lock. Aqui dentro alguns avisos. Ali não é um alicate isolado e vem falando, ó. Também a mesma informação dos dois lados. Inclusive eu tô deixando aqui na descrição também o link para você ir direto na loja da TI e poder conhecer um pouco mais sobre a loja também, e se você quiser adquirir um desses também. Ó, olhando o cabo aqui, a gente pode ver que essa parte vermelha ela é um pouquinho macia, mas ela é mais rígida, e essa parte azul aqui ela é bem mais macia, né? E também tem um bom grip, né? Pra ferramenta não escorregar, né? Principalmente se você estiver mexendo com alguma coisa e tiver com óleo. Vamos dar uma olhada nas dimensões dele? Vamos ver o peso dele. Ele pesa 307 gramas. O comprimento dele, assim como fala na especificação, ele tem 8 polegadas. A distância maior aqui do cabo dele são de 55 milímetros. O cabo tem a espessura de 20 milímetros por 14 em média aqui. A aresta de corte tem cerca de 20 milímetros de comprimento. O mordente paralelo tem cerca de 15. E o mordente circular tem cerca de 15 também. O pivô dele tem cerca de 8 milímetros. E o centro do pivô até o início da aresta de corte tem cerca de 6 milímetros. E a cabeça dele aqui aparentemente tem uma espessura padronizada. Ela não chega a ser cônica. E fica aí na média de 11,5 milímetros. O que esse alicate tem de tão impressionante que difere dos outros alicates? Vamos dar uma olhada mais de perto aqui. Olha o tamanho do pivô. E o tamanho dessa parede aqui que liga que limita, né, essa região. Aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem diferente? Ao diminuir o diâmetro do pivô e deslocá-lo para próximo da aresta de corte, a Channel Lock conseguiu um acréscimo de 30% na força realizada nos mordentes. Isso se dá pelo aumento da alavanca no mecanismo. Eu vou colocar aqui um alicate que a gente tem comum, que é o Tramontina. Olha a diferença. Pra gente comparar, o Tramontina aqui, ó,
Tem cerca de 12 milímetros de diâmetro o pivô dele. E uma parede de cerca de 7,5 milímetros. Aqui no Tramontina a gente tem um pivô de cerca de 12 milímetros. E essa parede aqui tem cerca de 8 milímetros. Então ela é bem maior do que esse alicate aqui da Channel Lock. E por que esse aqui é maior? Porque esse aqui ele usa uma tecnologia diferente da tecnologia empregada no Channel Lock. E essa tecnologia aqui não permite tanto esforço quanto essa tecnologia do Channel Lock. Ao deixar essa espessura aqui tão fina, diminui-se bastante a resistência aos esforços concentrados nessa região. E para contornar esse problema, foi empregado um material de maior resistência, que no caso dessa ferramenta, a Channel Lock usou uma liga de aço equivalente ao aço SAE 1080. Ou seja, a gente tem um aço aqui de alto teor de carbono, mais especificamente 0,8% de carbono, ou seja, quase 1% de carbono nesse material aqui. Esse material que apresenta uma resistência maior, e em processos de têmpera você consegue atingir durezas e resistências maiores do que um aço como esse da Tramontina, que é 1045. Contudo, ao utilizar esse tipo de aço, se você for fazer uma têmpera convencional, como uma têmpera dessas que você simplesmente coloca no forno, ou uma têmpera de indução que é mais localizada, ele vai irradiar o calor para várias partes do material que você não quer que sejam tão duras. E se você deixar dura demais, ele fica frágil. Um bom exemplo para a gente exemplificar essa questão de dureza, vamos pensar numa chapa de vidro. O vidro a gente sabe que é um material bem duro. Contudo, ele é quebradiço. Então, quanto mais alta a dureza que a gente colocar num material, ele vai ser resistente a, por exemplo, abrasão, né? Cortes, riscos. Ele vai ficar resistente também a forças estáticas, né? Como a pressão que vai ocorrer aqui nos mordentes. Mas cargas dinâmicas, como impactos, deixa o material extremamente frágil e quebradiço, assim como o vidro. E para contornar esse problema e deixar a dureza só na região que você quer, a Channel Lock usou um método muito mais inovador e preciso de têmpera, no qual ela vai temperar toda a aresta de corte e mordentes com o método laser, no qual aqui eu estou usando um laser para demonstrar. Ele vai aquecer só a região aqui. Como o laser ele tem uma carga bem alta e você consegue esquentar áreas bem pequenas com uma precisão maior, eles aquecem só a região aqui dos mordentes e arestas de corte e deixar duro só essas partes aqui sem irradiar o calor para regiões desnecessárias que deixariam a ferramenta quebradiça. Além do mais, as arestas de corte possuem um design diferenciado, no qual um lado ele faz um gume agudo e o outro ele é plano, que é chamado de faca e bigorna, o qual esse sistema ele proporciona muito mais poder de corte, principalmente para elementos rígidos, como fios rígidos, por exemplo, que são bastante empregados nos Estados Unidos e Japão. Vamos dar uma olhada de perto aqui nas características dele. A gente pode ver aqui que o mordente paralelo ele tem esses dentes cruzados e é realmente bem afiado. Aqui você tem uma força de agarre bem interessante. Aqui nos mordentes curvos ele tem dentes paralelos, não são cruzados como esse aqui, que vai te ajudar a puxar fios como esse aqui. Em último caso, você pode tentar usar ele para soltar alguma porca, mas com certeza você vai espanar essa porca. Embora o alicate se chame universal,
eu não recomendo você soltar porcas com esse tipo de alicate. Em último caso, pode ser. Aqui a faca de corte, a gente pode ver que ele tem esse desenho quadrado aqui. Quadrado não, retangular. Diferentemente do que a gente está acostumado no padrão aqui, que é esse padrão circular aqui, como o Tramontina. E qual que é a razão da gente ter essa aresta aqui quadrada? Como o Mitsuru explica no vídeo dele, esse alicate, como ele é desenvolvido para o mercado norte-americano, no mercado norte-americano ainda é usado muito desse tipo de cabo. São os cabos paralelos e cabos rígidos. E a gente pode ver como ele se encaixa nesse tipo de alicate, que é uma característica já predominante nesse mercado. Embora, no final, para o corte não vai fazer muita diferença essa região ser quadrada assim, né, retangular ou redonda. Aqui o que vai diferenciar é mais a região de corte que você tem determinada aqui, porque você tem mais uma área livre, né? Então você pode pegar fácil aqui para cortar as coisas que os cabos, fios que você precisa. Vamos olhar aqui a ponta dele. A gente olhando a ponta dele, a gente vê que eles não se tocam. Por que eles não se tocam? Porque a Channel Lock preferiu deixar o toque acontecer nessa região aqui para otimizar o corte. Vamos dar uma olhada como que isso se representa contra a luz? Ó, segurando ele sem fazer força, a gente pode ver aqui uma ligeira abertura. Aqui na ponta ela se destaca ainda mais, mas se a gente fizer a força aqui no cabo, pode ver, ó, que daí ele já se fecha todo. A gente deixa de ver a luz, o que vai refletir na qualidade do corte do alicate. Aqui eles não vão se tocar mesmo, eles vão se tocar só nessa região do corte, que é para otimizar a potência e a qualidade do corte do alicate. Agora vamos para a parte que vocês tanto esperam nesses vídeos de análise de alicate, que é a análise de corte desse cara aqui. Primeiro tem esse fio fininho aqui, que é um fio de carregador de celular. Corta muito bem. Esse aqui não faz nem cócega para ele. Aqui no final ele deu uma mastigadinha. No final eu digo da aresta de corte. Vamos ver de novo aqui, ó. Agora cortou. O comecinho aqui ele nem sente. Próximo aqui um cabo de 0,5 mm de diâmetro. Também sem cócegas. Agora o cabo paralelo de meio. Aqui esse mesmo fio. Também corta sem problema algum. Agora um cabo flexível de 1,5. Corta sem problema também. Aqui no finalzinho da aresta de corte, ele deu uma mastigadinha, mas nada que prejudique também. Agora um cabo flexível de 2,5. Ele nem toma conhecimento. Aqui, como eu falei, ó, no finalzinho ele dá uma mastigada, mas corta também. Agora o próximo, cabo paralelo de 2,5 também. Corta tranquilo, sem fazer muita força. Vou aproximar aqui mais do final. Ele dá uma mastigadinha, basicamente é porque ele meio que sai, né, da região de corte, mas corta também, sem problema. Agora um cabo coaxial de antena.
Ó, esse aqui geralmente ele é chato para cortar. Pode ver que eu tô segurando até fora da região. Corta muito bem. Próximo aqui um cabo PP de 2 por 1,5. Ah, corta igual manteiga. Vou posicionar mais aqui na pontinha. A parte que saiu ele não corta direito, né? Mas corta muito bem também esse aqui. Agora vamos subir de nível. Cabo PP de 4 por 2,5. Esse aqui tem que abrir bastante para ele entrar. Mas corta de boa. Aqui ele não... Ele deu uma pequena mastigada porque ele deu uma deslizada. Vou tentar pegar mais pro fundo aqui para não acontecer isso. Ó. Corta muito bem. Aqui é mais pela geometria mesmo, que esse cabo aqui é um tanto quanto grande, né, pra gente cortar com esse tipo de alicate. Mas ele cumpre sem fazer muita força, é mais a questão dele escorregar e sair da região de corte mesmo. Próximo aqui um cabo flexível de 16 milímetros. Corta muito bem também. Esse aqui precisa fazer um pouquinho mais de força, né? Afinal é um cabo bem maior. Mas nada de outro mundo. Nisso a gente pode ver bem a diferença desse sistema de alta alavancagem. Vou testar aqui agora com o Tramontina só para vocês verem. Antes que alguém comente... Ah, pô, mas é o Tramontina, né? Você tá testando, não tem cabimento. Tem cabimento sim, porque esse aqui é um alicate que com certeza a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já usaram, já puseram a mão e sabem como ele se comporta. Vai ter que fazer muito mais força. Tem que usar as duas mãos para conseguir cortar. Então, a gente já dá para ver a diferença da tecnologia, né? Esse aqui, que ele tem várias mudanças, né, ao tradicional, que é esse alicate aqui, que é um bom alicate também, mas a tecnologia realmente faz a diferença. E para ficar justo, vamos mostrar também com o Gross de 8 polegadas, que ele tem também esse sistema de alta alavancagem, mas ele não tem tanta eficiência como esse da Channel Lock. Esse aqui também vou precisar usar as duas mãos. Foi menos força que o Tramontina, mas foi consideravelmente mais força do que o Channel Lock. Agora vamos testar nos materiais rígidos, que é onde realmente esse alicate se destaca. Tem aqui um fio rígido de 1,5. Esse aqui ele não faz nem cócega. Que a gente dá pra ver, a gente nota bem a diferença desse sistema de faca e bigorna que a Channel Lock emprega. Ele quase não chega a fazer barulho quando corta. Agora cortando o cabo paralelo de 2 por 1,5. Vai sem problema também. E se você segura direito o alicate, você faz muito menos força ainda. Agora um arame galvanizado fio 16. Olha, corta sem fazer força também. Muito eficiente para materiais rígidos. Agora um teste que na verdade não é nenhum material
100% rígido, né? Que é um cabo de aço aqui de 3 milímetros revestido. Que ele tem até umas marcas aqui que eu tentei cortar com os grossos não cortaram. Vamos cortar aqui mais pra trás. Vamos ver se o channel lock se dá bem. Ó. Esse cortou, hein? Até voa. Ele não é feito para fazer isso, mas vamos cortar aqui um preguinho de 2,5 mm. Ó. Vocês viram? Com uma mão só. Corta sem problemas. Dá uma olhada aqui, ó. Sem marcar arestas de corte. E a gente pode cortar até uma coisa mais bruta com esse eletrodo de 2,5 também. Ou seja, uma ferramenta muito bem pensada para desempenhar tarefas de corte, principalmente em cortes de materiais rígidos. E se assim como eu, você também ficou impressionado com o poder de corte desse alicate, não esquece de deixar o like e comenta aqui se você conhece um alicate tão bom no corte quanto esse cara aqui. Vamos às minhas considerações. Esse cabo aqui do Cold Blue, ele é bem mais ergonômico do que o cabo tradicional da Channel Lock, que é aquele cabo de vinil, né? Embora tenha gente que prefira aquele, para minha mão, eu prefiro mais esse tipo de cabo, como esse da Channel Lock. A gente pode ver também que ele tem uma boa ergonomia, e aí a gente consegue colocar ele todo na mão aqui. Ele fechado, a gente tem quase que o fechamento completo da mão, no caso uma mão do tamanho da minha, né? Ele não é uma ferramenta barata. Nos Estados Unidos mesmo ele tá na casa dos $29, isso sem considerar o frete. E aqui no Brasil ele chega na faixa de R$300 mais ou menos. Com cabo de vinil ele é um pouco mais barato também. Mas eu acho que não justifica você pagar a pouca coisa de diferença, sendo que esse cabo aqui é mais confortável para trabalhar. A gente pôs à prova essa tecnologia da alta alavancagem com um pivô bem adiantado, como a Channel Lock faz, e a gente viu que isso realmente se traduz na potência de corte desse cara aqui. E também esse sistema que eles usam de temperar laser, a gente viu que realmente ele é eficiente e deixa uma aresta de corte bem dura, que a gente cortou diversos materiais, inclusive materiais rígidos, como pregos e um eletrodo de solda. No caso, esse eletrodo é um 6013. A gente viu aqui também que ele tem bastante agarre, né? Ele chega a ser bem áspero, bem afiado. Aqui as arestas dos mordentes, né? Os dentes dos mordentes. A gente pode até chamar realmente de dente, né? Que são pequenos dentezinhos aqui que a gente tem nessa região. É uma ferramenta bem acabada, não é o primor do acabamento. A gente pode ver aqui, como por exemplo, essa pontinha aqui, resquício, né, da injeção do material. Mas não é nada que vai incomodar, vai te machucar. Tem dos dois lados, ó. Mas aqui na ferramenta mesmo, ela também não tem aquele acabamento de usinagem polida. Mas isso não vai trazer desempenho à ferramenta, é mais beleza. E uma ferramenta como essa aqui, com material mais duro como esse, se a gente tivesse um acabamento primoroso, ela seria ainda mais cara, porque usinar um material duro é mais caro, é mais trabalhoso e mais caro. Meu veredito, se você quer investir num único alicate para você ter quase que sua vida inteira, que provavelmente você vai estragar ele só se você fizer uma coisa muito errada, e você não vai deixar de ter ele provavelmente porque você vai perder, essa aqui é uma boa ferramenta. Eu acho que vale o investimento. Se é para você só ter em casa para ter um alicate, não compensa. Vai no Tramontina Master que ele já vai te atender. Você vai fazer um pouquinho mais de força, mas não é nada que, se você for fazer uma vez só,
não vai te prejudicar. Mas se você é profissional, principalmente profissional da elétrica, que acaba cortando materiais rígidos, como fios e cabos paralelos de fio rígido, no final do dia sua mão vai agradecer a quantidade menor de força que você está fazendo, e a chance de você ter alguma lesão, como LER, né, lesão por esforço repetitivo, usando um alicate como esse aqui, é bem menor. Eu vejo o pessoal falando bastante também que, como ele não é um aço de alta liga, que tem cromo, vanádio, níquel, molibdênio, todos esses materiais ligados, ele tende a oxidar um pouco mais. Contudo, é aquela dica que eu sempre falo: terminou de usar, limpa e passa óleo. Se você sempre fizer isso, você tem uma ferramenta aí pro resto da vida. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o like, comenta se ficou com alguma dúvida e até o próximo vídeo. Abraço!